Então vamos lá. Assim que você entrar no ambiente do seu servidor, tá, ele vai mostrar algumas informações relacionadas a ele aqui. A mesma coisa de você digitar localhost é você colocar o IP do servidor, tá? Que no servidor local é 127.0.0.1 ou o IP do seu computador. Então é muito comum também que os usuários acessem esses servidores dessa forma. Uma outra coisa é a versão do MySQL, que é o banco de dados que nós vamos utilizar. Existem vários tipos de banco de dados, MySQL, SQL, Postgre, né, Firebird, tem muitos mesmo. O mais comum para a web é o MySQL. Eu sempre utilizo ele porque é mais simples depois para você comunicar com o aplicativo, até mesmo comunicar com o sistema desktop. É mais assim, cada desenvolvedor tem aí o seu banco de dados de preferência. Tá? Para a web, o mais comum e o mais em conta para uma hospedagem é o banco de dados MySQL. Aqui é só questão de versão, isso não vai fazer muita diferença, ou na verdade diferença nenhuma para o nosso desenvolvimento. Né? Isso é porque depois, quando você for colocar dentro de um servidor de hospedagem, é interessante você manter a versão 5. Tá? Mas assim, desde, se eu não me engano, 2014 ou 2015, já é essa mesma versão. Então isso não tem uma atualização constante, né? Algo que é muito melhor aí para nós que desenvolvemos. Aqui, então, nós vamos fazer o seguinte, é o ambiente onde eu vou desenvolver e criar meu banco de dados. Eu já tenho, talvez vocês estejam vendo que o seu esteja diferente, porque eu já tenho vários bancos de dados criados, ó, de outros projetos anteriores, né, e sistemas que eu desenvolvi, tá? Então não se preocupem em relação a isso. A primeira coisa que eu faço aqui dentro é clicar na opção de base de dados, talvez o seu esteja com alguma diferença no nome, tá? Banco de dados, alguma diferença em relação a nomenclatura, né, das coisas. Não que seja muito diferente, porque se eu não me engano, tem o Champ com instalação em português de Portugal, em português do Brasil, né, em várias outras condições. Mas aqui eu vou estar explicando e mostrando certinho para vocês, e eu baixei justamente aquela mesma versão que eu coloquei lá para vocês baixarem. A primeira coisa para você criar o banco de dados é clicar em banco de dados e aqui definir o nome. Para quem já acompanha meus treinamentos, já desenvolve sistema, eu sei que essas primeiras aulas vão ser um pouco chatas. Tá? Então pula para a aula onde eu vou começar a montar a tabela, porque você já sabe tudo isso aqui. Aqui eu vou colocar então o nome dele, né, que vai se chamar igreja. Pronto. Acho que eu não tenho nenhum outro banco de dados com esse nome, embora eu já tenha desenvolvido sistemas para igreja, mas nunca de forma web. Ok? Aqui eu vou então definir qual é a codificação desse banco de dados. Isso é importante, tá? A codificação ela determina quais são os tipos de caracteres que serão aceitos por aquele banco de dados. Nós precisamos que ele seja aceito caracteres que tenham acentuação, cedilha, que estão na nossa linguagem. E aí então a melhor forma aqui de você trabalhar para esse tipo de banco de dados é o UTF-8. Você tem aqui o UTF-8 General CI. Eu sempre crio os meus bancos de dados com essa codificação, para mim não ter problema quanto a esses caracteres especiais que nós temos necessidade, ok? Definiu o nome do banco. Nunca coloquem acento, cedilha, espaço em nada relacionado ao banco de dados. Vamos supor que você vai fazer um banco de dados chamado congregação. Tá? Deveria ser escrito dessa forma aqui, ó, sem cedilha e sem o acento no A. Nunca coloquem, vai chamar igreja mesmo, né? Nesse caso aqui não tem nenhum outro caractere que entraria ali, mas não pode ser colocado. Eu vou clicar aqui em criar, eu falo isso porque todo curso eu falo a mesma coisa. E na hora que eu vou ver, o aluno está tendo dificuldade porque ele colocou uma cedilha, tentou colocar um espaço num campo da tabela, ou no nome, né, do banco, ou até no nome da tabela também. Tá? Então isso aí não é interessante. Aí chegou nesse momento onde nós temos que começar a desenvolver as tabelas do banco de dados, né? O que é uma tabela do banco de dados? Eu estou aqui com o Paint aberto, vou utilizar ele aqui como se fosse o meu quadro rapidamente para eu poder escrever aqui para vocês. Né? Imaginem, dentro mesmo de um sistema igual, eu tenho sempre que pegar um modelo prático. Então o modelo que eu vou trabalhar é em cima de uma igreja, um sistema para igreja. O que eu tenho de cadastro dentro de uma igreja? Eu vou ter que ter os cadastros dos membros, né? Eu vou ter que ter os cadastros aqui, por exemplo, de pastores, né? De tesoureiro e por aí vai. Então eu posso ter inúmeros cadastros ali dentro do meu projeto. Tá? Cada um desses cadastros, cada um desses recursos que eu falei, membros, pastores, né, tesoureiro, cada um desses vão ter campos específicos. Então, por exemplo, os campos aqui, né, vão ser nome, o endereço, o telefone, e esses tipos de campos eu separo por tabelas. Então, cada, vamos dizer, item aqui dentro do meu sistema, ele se torna
uma tabela. Tá? Então nós vamos ver essa questão das tabelas na próxima aula e eu vou falar um pouco sobre a questão de modelo estrutural, modelo relacional do banco de dados, que é algo extremamente teórico e que não tem necessidade nenhuma de se trabalhar na prática.